Olá, vamos recapitular um pouco da beleza que vimos desse jardim pelo qual estamos passeando. No capítulo 1, vimos que Jesus é Deus na terra, o Rei do Universo. No capítulo 2, vimos que o reino traz a glória e o julgamento do Rei. A glória de Deus foi simbolizada na festa de casamento, que é a suprema metáfora do relacionamento de Deus com o seu povo, ou seja, de Cristo com a sua igreja. E o julgamento de Deus foi simbolizado na expulsão dos mercadores do templo. No capítulo 3, vimos como entramos a fazer parte do reino de Deus, tendo todos que nascer de novo. Não existe religiosidade que salva, sendo que este renascer acontece só por meio do próprio Deus. É um renascer que traz vida eterna e libertação da ira de Deus, através da fé que acredita e exprime o que Deus fez através de Jesus. Aqui no capítulo 4, vimos no verso 14 que Deus dá a fonte de água jorrando a vida eterna, que é o Espírito Santo. Vimos que a vontade de Deus é que o adoremos em espírito e verdade, em todo tempo e todo lugar. Estamos no fechamento da primeira sessão do Evangelho de João, que começou com o casamento em Caná, no capítulo 2. Essa sessão termina com Jesus de volta à Galiléia, demonstrando vitória sobre a doença que é figurativa do pecado e que leva à morte. Uma sequência prefigurada pelo profeta Isaías 700 anos antes, no capítulo 25, versos 6 a 9, como já vimos no 9º episódio. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galiléia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galiléia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus agora é chamado para vir curar esse filho do oficial. A resposta de Jesus parece com o que já vimos lá atrás no capítulo 2, no verso 23 a 25, que diz assim: muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Agora no verso 50, Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judéia para a Galiléia. O que observamos aqui é que, no verso 50, aparece um oficial que efetivamente confiou na palavra que Jesus falou, assim como confiaram os samaritanos, como vimos no verso 42. Agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O oficial escutou uma vez, acreditou de imediato e retornou para casa, e a notícia lhe veio ao encontro dizendo que o menino fora curado. E vemos que o efeito da fé do oficial e o resultado dela fez com que toda a sua casa viesse a crer. Esta história do oficial é uma passagem resumida que captura muito do que já aprendemos nessa sessão do Evangelho de João, dos capítulos 2 a 4. Que a única maneira pela qual qualquer um de nós pode crer é ouvindo a palavra de Jesus e aprender a confiar nele. Que o homem confiou na palavra que Jesus falou e que ele creu e toda a sua casa creu.
É uma boa hora para fazermos algumas perguntas a nós mesmos. O que ficou evidenciado da história da samaritana e os samaritanos que não se consideravam à altura dos judeus? Ficou claro que a porta da fé abre até para eles, ou seja, para qualquer pessoa, independentemente da própria condição de pecado, status social ou religioso. Como vimos eles dizerem no verso 42, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. A palavra a ser ouvida está ao alcance de todos e é ela que traz a fé. E eles ouviram sua palavra e creram no que ele tinha para dizer, como vimos no verso 41. Muitos mais creram por causa da sua palavra. Para chegarmos ao ponto de realmente crer, precisamos continuar ouvindo a palavra de Deus, a palavra que se fez carne, que era Deus, e que nos veio em graça e verdade, como vimos no capítulo 1. Se conseguirmos dizer o que os samaritanos disseram, este realmente é o Salvador do mundo, então podemos alcançar a vontade e propósito de Deus, que é sermos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E para adorá-lo em espírito e verdade, precisamos continuar vendo na palavra de Deus, para aprender dele como viver uma vida de adoração a ele. Se você tem dificuldade, até mesmo diffidência, em acreditar e se entregar ao Deus da Bíblia, você pode dizer assim a Deus: se você está aí e isto é verdade, me ajude a ouvir a sua palavra, ajude-me a acreditar nela e a colocar minha confiança em ti, Senhor. Continue nesta caminhada pelo jardim da palavra de Deus e que ele te abençoe.